Estamos aqui para gravar mais um podcast do nosso canal do Programa de Pós-Graduação em Letras, o PodPlay, na nossa terceira temporada. Hoje nós estamos aqui com a Regina Silvestrini, que é egressa do PLE, fez o seu mestrado e agora está fazendo o seu doutorado na área de estudos literários. Regina, muito obrigada pelo seu aceite em bater um papo conosco aqui no PodPlay. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar junto com você nesse momento tão especial aqui para conversarmos um pouco sobre aquilo que a gente tem desenvolvido durante esse período aí. Muito bem. Bom, a Regina, ela está aqui hoje para falar da sua pesquisa de mestrado, né, especificamente uma pesquisa que resultou em um livro que ela escreveu juntamente com a sua orientadora à época e a sua atual orientadora, que é a professora Clarice Cortez. E é um livro que chama muito a atenção e ela vai falar um pouquinho da história desse livro, como é que ela chegou né, a ter o seu interesse pela temática e como é que isso, a sua dissertação resultou na publicação desse livro, né. A Regina é é apaixonada pela cultura portuguesa, assim como sua orientadora, né, a professora Clarice, e é sobre, cartas portuguesas que nós vamos aqui discutir um pouco, né, que a Regina vai falar do seu interesse, que começou há mais de 20 anos, né, Regina? E aí o que que te fascinou com esse tema e como é que você por que que você decidiu, né, pesquisar e continuar depois do mestrado e agora também no doutorado pesquisando sobre as cartas portuguesas, sobre a literatura, né, portuguesa. Bom, eu iniciei as minhas pesquisas em 2003. Quando eu estava concluindo a minha graduação, eu resolvi fazer um TCC, na época, né, que fosse algo diferenciado, porque, as pessoas sempre faziam as coisas, assim, mais comuns, e eu sempre gostei de muito desafio. E conversando com uma aluna que já tinha se formado, eu comentei sobre as cartas portuguesas, e ela chegou assim para mim e falou assim: "Ah, Regina, eu tinha interesse de fazer esse trabalho também, mas eu fui fazer pesquisa e eu não achei material. É muito pouco material que tem sobre esse assunto". Eu falei: "Então eu vou fazer". Ela falou: "Por quê?". Eu falei: "Eu adoro desafios, tudo que é desafio, tudo que é difícil, eu gosto do desafio". Ela falou para mim: "Você é louca". Eu falei: "Não, mas eu vou conseguir". E eu pesquisei, pesquisei e consegui o material e fiz o meu TCC com Mariana e a professora Clarice também. Depois eu fiz a pós-graduação em estudos literários, também com a professora Clarice. Mais de 20 anos de Mais de parceria. 20 anos de parceria. Assim que eu estava fazendo a pós-graduação, eu passei no mestrado e surgiu esse desafio de que eu gosto muito da pesquisa. Então eu pesquiso muito. O tempo que eu estou ociosa, eu estou pesquisando algo sobre o assunto. Então, vendo o que há de novo, qual a visão das pessoas, o que pode ser ampliado o corpus, então eu gosto muito desse tipo de e eu achei algumas litografias do Henri Matisse. Achei muito interessante, e a Clarice ela trabalha muito com imagem, mesmo no medieval ela gosta muito de imagem. E eu mostrei para ela e falei: "Olha, vamos fazer?". Ela falou: "Outro desafio?". Eu falei: "Outro desafio". Então nós labutamos muito para conseguir essas litografias, porque, eh, esse livro é uma obra rara, o único exemplar que a gente encontrou foi nos Estados Unidos, $15.000. Até o meu amigo Leonel Borrella, que é o maior pesquisador sobre Mariana Alcoforado, que ele tinha, né,
o primeiro exemplar de 1640 da Mariana Alcoforado, que eu tive o Que é o prazer. que prefaciou seu livro, né? É o filho dele. É o filho dele. É o filho dele. O pai dele faleceu em 2018 na Janela de Bértola, lá no museu. Ele estava fazendo um passeio com no museu, mostrando o museu para umas pessoas, e quando chegou na Janela de Mértola, onde que está a original, Uhum. que é em Beja, ele infartou. E ele, e ele sempre falava da amiga brasileira dele, né? Que seria eu. Uhum. E eu, em 2019, a família dele teve esse evento em 2019, e a família dele disse que queria muito me conhecer. Então eu fui para Portugal em 2019, fui sozinha, a Clarice não pôde ir comigo. E nessa viagem a Portugal eu tive o prazer de conhecer toda a família do Leonel. Nossa, que experiência, né, Regina? Foi uma experiência incrível, incrível. Falava cada momento que eu passava lá em Portugal, eu falava para Clarice: "Clarice, você tinha que estar aqui". Ela falava: "Ai, que pena que eu não pude estar", né. Mas, todos nós temos imprevistos, né, e houve realmente um imprevisto, estava tudo certo para ela ir comigo, mas não deu para ela ir. E depois que nós fizemos quando eu voltei em 2007, quando foi a primeira vez que nós 2 fomos, né, retomando. Em 2007 foi a primeira vez que nós fomos a Portugal, quando eu conheci o Leonel, e lá ele me deu todo o suporte que eu precisava junto ao material. O que eu não havia conseguido, ele tinha, ele fez cópia de muito material dele, me deu para que eu concluísse a minha dissertação aqui no Brasil. E depois eu pu que eu Resultou no livro resultou no livro. a sua dissertação. Muito bem, então é só o início, né, que a gente tem aqui, com a exposição da Regina sobre o interesse dela pela temática, né, das cartas portuguesas de Mariana Alcoforato e as litografias de Henri Matisse. E aí, Regina, né, para os nossos ouvintes, assim, entender, o que seriam essas litografias? Litografias é um material que ele é feito como se fosse uma pedra-sabão ou um mais ou menos isso, tá, vamos jogar pedra-sabão que é mais fácil de trabalhar com ela. Eh, ele desenha, ele trabalha na pedra e faz a litografia, tá, a imagem. E depois essa imagem ela é utilizada para um tipo de prensa e é impressas imagens, né. Desse livro das cartas portuguesas, Matisse fez 150 litografias. No meu livro eu tenho 25 delas. Uhum. E aí, no seu mestrado, você intertextualizou as cartas portuguesas com as litografias de Henri Matisse, né? Resultando aí na publicação deste livro. E como que essa relação entre as cartas portuguesas e as litografias né, as cartas portuguesas de Mariana Alcoforado e as litografias de Henri Matisse, a relação entre essa literatura, né? Porque, como você disse, litografias é uma espécie de imagem ali, considerando então, né, a arte visual. Como que essa relação entre literatura e arte visual contribuiu para a análise dessas cartas e dessas litografias e qual foi o impacto, né, o resultado ali dessa análise e a contribuição da sua pesquisa para o estudo sobre as cartas portuguesas, igual você disse, são 150, né, dessas litografias e você conseguiu 25, e como essas 25 contribuíram para você analisar essas cartas portuguesas de Mariana Alcoforado? Elas são muito importantes pelo seguinte, a apesar de hoje você encontrar alguns assuntos pertinentes a Mariana Alcoforado, são poucas as pessoas, poucos os pintores que fizeram quadros,
pinturas referente a Mariana Alcoforado. E essas litografias, por ser de Henri Matisse, que é um pintor muito conceituado, ela ajudou muito a divulgar um pouco da alma feminina. Sim. Por quê? Porque essas litografias, elas, ao você observá-las, ela tem momentos de serenidade, momentos de alegria e momentos de tristeza. Então, quando Matisse faz as litografias, há momentos que a a arte dele, ele deixa tão disforme o rosto da pessoa, da Mariana, que você vê a tristeza na alma. Por quê? Porque quando Matisse pega e deixa disforme o rosto da Mariana, ele busca transmitir a dor e o sofrimento dela. Então, a obra de arte, ela exprime, ela mostra o que o pintor quer está sentindo naquele momento, né. O conhecimento de mundo, quer dizer, Matisse, ele só foi ler a obra de Mariana Alcoforado em 1946, quando ele fez uma cirurgia de apendicite, ele ficou acamado. Então, no momento que ele estava convalescendo, ele pegou um livro e foi ler. Sim. E ele se apaixonou. E a partir dessa paixão que ele teve, ele fez essas litografias, que é uma expressão do que a alma dele, do que o sentimento mais íntimo dele sentiu ao ler aquelas cartas. Então, é, é muito interessante porque ele exprime um sentimento muito forte. E, e aí, né? exato. E abaixo das litografias, ele usa frases das cartas em francês. Ele escreve o que aquele momento, aquela litografia está relacionada àquele momento, entendeu? Então é muito forte. Então, ele tem vinhetas de, de, de palmas, ele tem vinhetas de romã, ele tem vinhetas de flores, de frutas, e tudo que você, conforme você vai lendo, você vai observando que tudo está relacionado, até a cor que ele faz as litografias estão relacionado a algo referente às cartas. Então é muito profundo, é maravilhoso e traz em você a curiosidade para saber mais a respeito daquilo. Só Então de você falar, a gente já está aqui, né, curiosa para ler seu livro, né? Enquanto eu estou aqui ouvindo Regina, que ela me presenteou com o seu livro e também trouxe um exemplar para o Plê, e eu estou folheando este livro e vivenciando aqui no livro dela exatamente o que ela está descrevendo, né? Essas litografias de Henri Matisse, retratando aqui os seus sentimentos com relação a Mariana Alcoforado. Então, toda essa descrição que Regina está fazendo aqui, vocês poderão depois ter acesso ao livro dela, né? E falando no livro, Regina, me chamou muito a atenção o título que você deu a esse livro, né? Você e professora Clarice, Da Paixão ao Abandono. E da onde surgiu a ideia desse título e o que vocês pensaram quando escolheram este título? quando nós escolhemos o título, nós nos reportamos às cartas, porque as cartas, elas começam falando de um amor, de uma paixão forte, de algo assim que às vezes a gente pensa assim: "É período barroco? 1626, uma pessoa escreveu um negócio desse?", né, uma freira, né, Sim, uma sim. freira, 1600, Aham. o livro, as cartas portuguesas foram publicadas em 1640. Você fala assim: "Não, é impossível". Não, o amor, a paixão, ele já existia lá atrás, Aham. e muitas coisas nós não sabemos porque não foram colocadas no papel. Sim. E a Mariana, ela Teve essa ela coragem, ela teve né? essa coragem de expor os sentimentos dela, foram cartas que ela escreveu para o seu amado,
e que ele abandonou ela. Então, é o sentimento da paixão dela por ele e o abandono, E porque esse abandono foi, na verdade, a escolha por ser freira foi em função desse abandono não, amoroso? não. Não. A Mariana, ela era uma moça muito bonita. Ela foi para o convento com 11 anos. Ela era muito bonita. E naquela época era comum os pais darem dotes só de uma filha. Então, a irmã mais velha da Mariana casou-se e o pai deu dote. As filhas mulheres subsequentes, elas iam todas para o convento, porque era mais fácil mantê-las no convento do que o pai dar dote por elas. Eles casavam os filhos homens, porque os filhos homens eles recebiam os dotes, Sim. entendeu? Contrário, né? E o que aconteceu? A Mariana foi para o convento muito cedo. E através do irmão, na época da Guerra da Restauração em Portugal, o irmão da Mariana, ele era militar. E veio o pessoal da França para ajudar Portugal na Guerra da Restauração. E o irmão da Mariana conheceu o Marquês de Chamilly. E ele um dia levou ele para conhecer a irmã dele no convento. E era Mariana. E era a Mariana. E eles se namoraram. E eles tiveram um caso de amor. E quando o pai dela descobriu, ele falou que ele tinha que ir embora. Então ele foi embora até sem se despedir dela. Meu Deus. A abandonou. Então por Por isso isso o que é título, da paixão ao ao abandono. abandono. Gente, olha só dessas, né, dessa descrição da Regina, a gente já fica curiosos aqui para ler o livro e nos anexos do livro há algumas cartas, né, as 5 cartas, escritas então por Mariana Alcoforado. Então é um livro, bastante interessante porque além de trazer essa análise, né, que a Regina coloca aqui né, entre arte e literatura, a questão das cartas e a litografia, ainda a gente tem aqui acesso às cartas na íntegra, escrita então por Mariana Alcoforado. E aí, Regina, você, né, me disse que a sua dissertação ela foi plagiada, né? A gente aqui discutindo pesquisas no programa de pós-graduação em letras, a questão, né, do plágio e às vezes as pessoas plagiam linhas ou um parágrafo e tal, e aí você se depara com a sua dissertação de mestrado sendo plagiada. Como é que foi esse processo de você ter acesso a essa informação e quais desafios você enfrentou? Porque eh, você falou brevemente aqui conosco a dificuldade de encontrar né, de ter acesso a essas litografias, por ser uma arte muito cara e você recebeu de Portugal, né, em seus contatos, essas 25 litografias de 150 e todo o percurso que você fez até chegar a essas litografias, que é um trabalho inédito, e aí de repente você vê o seu trabalho sendo plagiado. Como é que foi isso, Regina? Foi assim, bastante. Eu fui bem respaldada, porque como o meu trabalho era um trabalho inédito, as pessoas sempre me aconselharam a registrar o meu trabalho na Biblioteca Nacional do Brasil. E assim que eu terminei, eu registrei a minha dissertação na Biblioteca Nacional. Em 2019, pouco antes de ir para Portugal, eu estava pesquisando, mais precisamente, 4 dias antes de ir a Portugal. Já estava com tudo certo. Eu estava pesquisando na internet a respeito das pessoas que iriam participar desse evento internacional que teve em comemoração aos 350 anos de Mariana Alcoforado, e eu vi o trabalho de uma pessoa que iria participar na mesma mesa que eu, Meu Deus. na mesma mesa que eu, e eu fui ler o trabalho dela, que estava disponível na internet. Quando eu abri o trabalho dela, a análise todinha do meu trabalho, ela fez Ctrl+C, Ctrl+V. Meu Deus. A análise
todinha do meu trabalho, do jeitinho que está no meu livro, estava No trabalho dela. no trabalho dela. Ela era uma aluna de design. Aí eu entrei em contato com Portugal, conversei com o presidente lá o responsável pelo evento, expliquei o que estava acontecendo. E eu falei: "Olha, eu só não vou me manifestar no evento se quando nós formos apresentar o trabalho, ela for apresentar a mesma coisa que eu. Se ela apresentar outra coisa, eu vou fazer cara de paisagem, eu não quero atrapalhar o evento". Aí eu fui, ela não apresentou, Fez um outro recorte. fez um outro recorte, e quando eu cheguei na eu fui ao Porto, e ao chegar lá, eu fui na Universidade do Porto, enviei um e-mail para o comitê de ética. Nós marcamos uma reunião juntamente com o orientador dela, e eu expliquei o que havia E ela era portuguesa. portuguesa. E expliquei para eles o que havia ocorrido e que o meu trabalho havia sido plagiado. Sim. Provei para eles o meu trabalho, que o meu trabalho era de 2007, 7, 8, né? e a defesa dela era de 2019. pouco antes de 2019. Mostrei o meu trabalho e o comitê de ética cancelou o O trabalho o dela. trabalho dela e ela reprovou no mestrado. Perdeu a titulação. Perdeu totalmente a titulação. Isso foi em novembro de 2019. Em outubro de 2020, eu recebi o e-mail que ela tinha perdido a titulação. Sim. Fica até um alerta, né, para os nossos ouvintes aqui, quando a gente discute a questão do plágio Sim, tem que tomar muito acadêmico, né, cuidado. assim, o plágio é um crime acadêmico e ele além da gente conseguir provar, e quando a gente prova, a pessoa que fez o plágio, no caso, né, se é um mestrando, ele vai perder a sua titulação de mestre, se é um doutorando, perde a sua titulação, né, de doutor, enfim. Então, eu acho que é um grande de um exemplo, principalmente hoje nessa era altamente tecnológica, né, digitalmente dizendo, com inteligências artificiais, com acesso que a gente tem, né, muito fácil a esses trabalhos. Então, nós que somos de uma outra época em que para fazer pesquisa a gente tinha que ir até as bibliotecas, Não né, tem como. presenciais, e a gente quase não tinha acesso aos trabalhos, né, que eram publicados, tudo no físico, né? E hoje com as publicações todas digitalizadas, né, com o avanço da internet, então a gente sabe que isso propicia, às vezes, né, a essa ação, né, esse ato que é ilícito, né, que é você plagiar e você roubar, né, a ideia do outro e você não dar crédito ao outro. Seria excelente se essa aluna tivesse citado o seu trabalho, a sua análise, dizer Sim, com que tinha certeza. feito, né, a análise dela, enfim, baseado em Silvestrini, em Cortez, né, e reconhecer todo o trabalho que vocês fizeram no mestrado, né. Muito bem, que sirva de alerta, né, Regina? É. E agora, Regina, depois de tantos anos, igual mesmo, né, você disse aí da sua defesa de dissertação, a vida, né, tomou outros rumos, e aí você decide voltar para o meio acadêmico e fazer o doutorado com a mesma orientadora, a professora Clarice, na linha, né, de literatura e historicidade. E aí, qual é o foco do seu trabalho de doutorado? Você vai continuar investigando sobre as cartas portuguesas? É uma continuidade da dissertação? Como que você está esquematizando a sua pesquisa de doutorado? Bom, como sempre, né, eu adoro desafios. E a minha orientadora já sabe muito bem disso, que eu deixo ela de cabelo mais branco, coitada. Vou continuar com a Mariana. Com Mariana Alcoforado. Conforado. Vou continuar com as cartas portuguesas. Nós temos um projeto e nós estamos ainda, igual foi o mestrado, buscando o corpus do projeto. Então ainda existem algumas coisas que nós já conseguimos e outras que estamos em fase.
Agora em setembro nós vamos para Portugal, e essa viagem eu acho que ela vai ser o toque final da Fechamento fechamento do recorte do nosso projeto. Mas, por enquanto, ainda existe aquele clima de aquela suspense cautela, né, até porque é uma tese, tese, e aí tem e que você a sabe todo o cuidado que exato, você tem a que tomar, tese, né. né, é algo que é inédito, então, com certeza, ainda mais se nós estamos, né, numa gravação, né, não é nem a questão de dar ou não spoiler, mas é uma questão mesmo de você ter o seu trabalho, né, assim, preservado pela questão do ineditismo, É, né. exatamente. E você veja bem, eh, quando com toda a precaução que nós tivemos com relação ao mestrado, ainda nós passamos por esse processo que foi desagradável, Uhum. então tudo que a gente toda a precaução que você tiver Sim. com relação àquilo que você vai fazer, vale a pena. Sim, com certeza. E Regina, claro, né, como você disse, você vai continuar com as cartas portuguesas, mas ainda está definindo esse corpus, né. E você acredita que ainda há muitas questões inexploradas, assim, nessas cartas e sobre a autoria, né, dessas cartas, ou assim, de outros trabalhos que você teve acesso sobre as cartas de Mariana Alcoforado? Como você vê ainda a possibilidade de explorar ainda mais essas cartas? Olha, eu tenho amizade com vários pesquisadores que ainda pesquisam sobre Mariana Alcoforado. A literatura, tanto a literatura como a linguística, ela a pesquisa nunca tem fim. Sim, a gente que tem que botar um ponto final, né? Exatamente, ela nunca tem fim. Então, Mariana Alcoforado, ela tem muito a ser pesquisado ainda, ela pode ser pesquisada na área da literatura, ela pode ser pesquisada na área da linguística, porque, igual nós tivemos em 2019 uma publicação de um livro do Delfim Neto, do Felipe Delfim, em que ele colocou a sua obra como sendo a última tradução, Ah, a tradução definitiva, entendi. entendeu? Tanto que na capa do livro está Mariana Alcoforado, as cartas portuguesas, tradução definitiva. Bem Nada marcada. nada nessa vida é definitivo. Pois é. Entendeu? Então nós temos muita coisa a pesquisar, muita coisa a explorar sobre a literatura, não só com Mariana, mas a literatura em geral. Sim. Temos muitos corpos, muita coisa, e eu acho o trabalho da pesquisa algo preciosíssimo, né. Eu gostaria, assim, que as pessoas pudessem se encantar pela pesquisa, pela busca do conhecimento, igual a gente tem, como pesquisador, tem buscado, porque, hoje, nós temos um comodismo muito grande com relação à internet, Uhum. e achamos que só ler aquilo que está ali é o suficiente. Não, o conhecimento nunca se limita ao que nós temos que buscar mais. E eu espero que os mais jovens que nós, né, tenham essa visão e busquem mais conhecimento, não só de Mariana, mas da literatura e linguística em geral. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, Regina, claro que, né, a gente poderia ficar horas aqui Com falando certeza, com certeza. sobre, né, as cartas portuguesas, enfim. Como é que você vê, assim, a contribuição desse seu trabalho, para a literatura, por exemplo, para os estudos literários e para literatura e historicidade, né, no nosso programa, e também para a sociedade. Então, assim, olha, o livro está aqui publicado e é resultado de uma pesquisa feita em um programa de pós-graduação. Como que você vê o impacto social, cultural, da sua dissertação e agora da sua pesquisa de doutorado? Eu vejo que o livro, quando a gente publica um livro de uma pesquisa, a gente quer divulgar, nós, pesquisadores, queremos divulgar conhecimento, um conhecimento a mais para as pessoas.
a arte, igual nós comentamos anteriormente, ela nunca se esgota. Ela vem de um conhecimento de mundo, ela transmite sentimentos, ela transmite alegria, tristeza, ela mostra para nós uma visão que muitas vezes, ao ler uma obra, você não tem. E você vai verificar a visão do pintor, do escritor. Então, a arte, ela sempre nos enriquece cada dia mais, né. Muita gente nós verificamos que muitas vezes as pessoas falam assim: "Para que aquele quadro? Por que aquilo? O que que o pintor quis dizer naquilo?". Uma cor tem um significado, a cor, o desenho, a textura, tudo tem um significado. Nós temos que aprender a apreciar mais a arte. O livro é uma arte, a pintura é uma arte, e nós temos que aprender a esse momento especial que, né, como a gente busca, né, no dia a dia. E E é um resgate histórico, né, é um cultural. resgate histórico, cultural. Então, assim, muitas pessoas não conheciam Mariana. Sim. Nós estamos falando sobre ela e, igual eu já conversei com várias pessoas, falam: "Nunca ouvi falar desse livro", falar eu falo assim: "Então leia". É. Eu tenho uma amiga que ela era procuradora jurídica na UEM, e um dia nós estávamos tendo um feedback sobre a minha pesquisa, ela se apaixonou pelo trabalho e ela foi ler. Então, assim, a pesquisa, os livros, a arte, tudo tem que ser buscado, né. É muito gostoso você abrir a internet e ver o seu livro lá para vender. Exato. E falando nisso, né, a Regina já disse aí da grande contribuição, não tenho dúvidas de que esse trabalho realmente, foi publicado não só com o interesse de, publicizar a pesquisa realizada por Regina e, né, sob a tutela da sua orientadora Clarice, mas, algo que eu acho importante, Regina, que você comentou, é essa questão do livro, né, o acesso que as pessoas têm ao livro. Eu sempre falo para os alunos, terminou o mestrado, o doutorado, como você pode publicar a sua pesquisa, né, por meio de outros gêneros ou outras, ferramentas ou, né, em outras plataformas que não só essas acadêmicas, que ficam bem restrito ao contexto da universidade, né. Então eu acho que, ter tido a ideia e ter levado esse projeto à frente, né, assim, e ter concluído, o projeto, a sua dissertação, ter culminado com a publicação deste livro, eu acho que é uma imensa contribuição para a sociedade, né. Essa questão não só de conhecer as cartas portuguesas ou conhecer Mariana Alcoforado, as litografias de Henri Matisse, mas também para despertar nas pessoas, né, o quanto a cultura, a literatura, ela nos faz pensar sobre, né, modo de vida, sobre cultura, sobre, né, então olha só, você trouxe uma questão, como que era antes essa questão, quem é que casava, quem é que recebia dote, então, a gente não está falando só de paixão, né, de Não, então, não. assim, o que está por trás de Sim, toda com essa certeza. carta, né, enfim, dessas cartas. Então eu falo assim, ter acesso à literatura, né, é você contribuir, com um país, eu falo, mais humano, né, com um país, em que as pessoas conseguem entender sobre si, sobre o outro, por meio, né, de uma literatura, de um desenho, saber, né, ser mais sensível ao Com outro, certeza, né. com certeza. Então, parabéns aí pela sua obra, eu com certeza vou ler seu livro, né. Parabéns também à professora Clarice Cortês, que é a sua orientadora e sua grande parceira, né, de trabalhos acadêmicos e também a gente acaba ficando amiga, né, pessoal, e que eu acho isso né, um carinho enorme que a gente consegue criar junto aos nossos orientandos, né. E aí, para a gente finalizar, Regina, onde os nossos ouvintes podem encontrar o seu livro? Vocês podem, adquirir meu livro pela internet, é só vocês colocarem o meu nome, ou vocês vão encontrar várias livrarias que vendem
o físico e também e-book. Ah, tem o e-book também. Também tem e-book, tá? Então, vocês podem adquirir tanto o e-book quanto o livro físico. Então, pesquisem, é da editora Apres, e o trabalho foi feito com muito carinho para divulgar um pouco mais da literatura portuguesa, um pouco mais sobre arte, e que todos possam estar aprendendo um pouco mais através das nossas obras. Muito bem, então só para reforçar, o livro foi escrito por Clarice Zamonaro Cortez e Regina Lúcia Gonçalves Pereira Silvestrini, intitulado Da Paixão ao Abandono, as cartas portuguesas de Mariana Alcoforado e as litografias de Henri Matisse, da editora Apres. Então é só vocês acessarem ou pelo título ou pelo nome das autoras, e vamos deixar também, né, todas essas informações no nosso podcast. E, Regina, agradecemos mais uma vez a sua presença aqui no nosso Podplay. Muito obrigada. Desejamos sucesso aí na sua pesquisa de doutorado. Eu que agradeço, Josimar. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Foi gratificante falar um pouco da pesquisa em geral, né? Não só da minha pesquisa, mas da pesquisa em geral. Muito bem, então está aqui, né, o livro, para a gente poder mostrar aqui o livro da Regina e da professora Clarice, uma capa lindíssima, né, uma cor maravilhosa, já que a Regina disse, né, que uma cor tem um significado, não poderia ser outra cor para falar de paixão, né? Então, parabéns mais uma vez pela obra. Ficamos por aqui com esse nosso bate-papo com a Regina. Muito obrigada aos nossos ouvintes e até a próxima.